Eu quero ler um texto da palavra do Senhor. Está escrito em Mateus capítulo 5 e o verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu quero me dirigir hoje à noite aos filhos de Deus e aos pacificadores com muita alegria e toda a tranquilidade, para me referir que quanto aos fatos que ocorreram no nosso centenário centro de convenções, nos 2 primeiros dias da COP30, entristeceram a todos nós, sem exceção, os pacificadores e os filhos de Deus. Logo em seguida, a nossa equipe do centenário, liderada pelo pastor Jackson Silva, dobrou esforços para prevenir que nos dias seguintes não houvesse o exagero cometido. E lograram êxito, porque nos dias seguintes passaram pelo centenário 137 mil pessoas. E não tivemos mais os fatos tristes e exagerados que aconteceram nos 2 primeiros dias do centenário. Por estes fatos dos 2 primeiros dias, pontuais, eu me junto ao nosso pastor Jackson Silva, a sua equipe, que tem a responsabilidade, junto comigo, de liderar aquela parte da igreja que ali fica. Me junto a eles e a sua equipe para pedirmos desculpas e perdão. Esse meu número de telefone e de WhatsApp tem 30 anos, desde que cheguei aqui. Nunca mudei. Nunca deixei de atender ninguém que me telefona, jamais. E nunca deixei de receber no gabinete pastoral nenhuma pessoa que me solicitou encontrar comigo. O máximo que ocorre é se eu estou viajando ou está muito cheio de pessoas, 1 semana de espera. Nunca. Disponível para todos. Nos cultos da igreja, onde eu sou quase o último que sai, cumprimento a todos na hora da oferta, no gabinete, e aqui está meu número telefônico, para que todas as pessoas que são filhos de Deus e pacificadores, que queiram tratar de qualquer assunto, incluindo este, da vida da igreja, estou à disposição. Principalmente os que entendem que fórum e lugar apropriado para tratar assuntos da igreja não são o escuro da irresponsabilidade de redes sociais. E quem ama a igreja, quem é pacificador e filho de Deus, no mínimo, faz o esforço de conversar, de procurar informação boa e correta na hora que é necessário. Eu quero aproveitar para agradecer todos os meus irmãos e irmãs que comigo pastoreamos e cuidamos da vida da grande, bela e fiel Assembleia de Deus em Belém do Pará, imensa, que eu sozinho não tenho condições de tocar. Por exemplo, quero agradecer à diretoria da igreja. Se estiver aqui, me dê a honra de ficar em pé. Atenta que eu vou chamando a diretoria da igreja. Homens e mulheres
que não recebem, não são remunerados, para junto comigo, em nome da igreja, cuidar de assuntos legais e administrativos da igreja. Vou pedir a vocês um aplauso a eles, com agradecimento. Obrigado. Quero agradecer aos meus irmãos do Conselho Fiscal da Igreja em Belém, que fiscalizam o patrimônio e as contas da igreja. Fiquem em pé, por favor, para que nós também possamos aplaudir e agradecer. Aqui estão meus amados irmãos. Gratuitamente, eles trabalham para a gente, para cuidar das coisas da igreja em nosso nome. Vamos aplaudir e ser gratos a eles. Eu quero agradecer, porque a igreja em Belém é tão grande, ela tem algumas instituições que são vinculadas a ela. Cada uma dessas instituições tem uma pessoa que mereceu a confiança nossa e da igreja para liderar essas instituições e cuidar delas da melhor forma possível, ainda que nenhum de nós seja perfeito. Por exemplo, quero agradecer a equipe da Boas Novas. Fique em pé, por favor. Pastor Adalvo e quem mais aqui estiver, estão aí. O pastor Adalvo é a pessoa que assumiu o ônus junto conosco de cuidar de tudo que é da Rede Boas Novas, porque eu não posso estar lá e cuidar em primeiro plano. Fique em pé, por favor, pastor. Desafio Jovem de Belém. Fique em pé se estiver aqui, seus líderes e diretores ali estão. Seminário Teológico, CETAD, são instituições com personalidades jurídicas ligadas à igreja. E Associação Monte Hermon, fique em pé também, Associação Monte Hermon. E Associação Centenário Centro de Convenções, pastor Jacques, por favor, e os mais que estão aqui. Pode ser até que eu tenha esquecido. Essas instituições são aquelas que nós, igreja, somos obrigados a tê-las, porque as atividades que eles exercem não pode ser feito como igreja, tem que ser feito como instituição constituída com natureza diferente da igreja. Teve alguma mais que alguém lembra que eu esqueci aqui? Missão Humanitária, isso, Missão Humanitária Melgaço, aqui estão. Essas pessoas, Museu Nacional da Assembleia de Deus, por favor, isso. Todos ligados à Assembleia de Deus, e estes assumem o peso e o ônus de servir a Deus e à igreja, em nosso nome, para que a gente pastoreie uma das maiores igrejas do Brasil, e mais belas como isso. Eu vou pedir um aplauso à vida dessas pessoas que aqui estão. Muito obrigado. Eu quero também agradecer a Deus, a todos, pelos nossos coordenadores de missão. São 35 missões que nós compartilhamos e organizamos a igreja para que ela seja mais bem servida, para que ela esteja mais perto dos crentes, para que exista uma pessoa com autoridade, para na hora que alguém precisar, lá onde ele mora, lá onde ele está, possa conversar com essa pessoa, no momento que for preciso. Eu queria pedir aqui para os coordenadores de missões da igreja ficarem de pé, por favor. Fiquem em pé quem são os nossos coordenadores. Olhem só, são mais de 35 missões, crianças, adolescentes, jovens, primeira infância, família, todo mundo. Eu vou pedir para a gente dar um aplauso a esses irmãos e irmãs que aqui estão. Alguns estão lá atrás, contra a fome. Muito obrigado. Eles compartilham comigo a responsabilidade delegada por nós para estar perto, cuidar bem e, em primeiro momento,
poderem contatar e serem comigo responsáveis pelo pastorado dessa parcela da vida da igreja. Quero também agradecer a Deus imensamente pelos nossos 3 coordenadores de regiões da igreja em Belém. São 3 jovens pastores, até pouco tempo eram nós os mais idosos, e eu pedi para o pastor Daniel ficar em pé, que coordena a região sul, cada um deles com 200 templos, para ajudar, porque nós somos muito grandes, inteligentes, obedecemos a Bíblia e temos delegação. Pastor Felipe Câmara coordena a região central, 200 e alguns templos. Pastor Araújo coordena a região norte, 150 templos. Esses pastores, a mais de serem pastor de um templo, eles coordenam 3 regiões da igreja. Fique em pé, por favor. Junto com eles, nós temos 70 pastores que são coordenadores de bairro. Atentem para isso. São 70 pastores que, a mais de ser pastor de um templo, eles coordenam, trabalham juntos com 10 pastores. Então, esses 3, cada um tem mais 20, cada um deles 70 coordenadores, para estar perto de todos os pastores, cada um com 10 pastores. Vou pedir a gentileza de ficar em pé os coordenadores de bairro aqui da Assembleia de Deus em Belém do Pará. 70 homens que estão perto da igreja e de todos os pastores, cada um deles. São os coordenadores de bairro, cada um deles tem telefone, acesso aos 10 pastores de nossa igreja. E eu quero agradecer muito a Deus, nesse instante, pelos 550 pastores, que nós chamamos pastores de templo. Eles estão, por graça de Deus, confiança da igreja, respeito nosso, à frente de cada templo. A igreja em Belém não é acéfala, ela tem um pastor, que lá ele tem autoridade e responsabilidade naquele templo semelhante à minha. São 550 pastores, a mais dos que aqui estão, porque todos aqui são pastores de templo. Queria pedir todos os demais pastores de templo para ficarem em pé, dos 550 que servem a igreja. Dê uma olhada nesse lugar tão bonito. Ou seja, em qualquer lugar da cidade de Belém, no mais simples baixada alagadiça, naquele templo tem um pastor para conversar com os irmãos, para qualquer momento, se faleceram irmãos, qualquer coisa, serem os primeiros com autoridade dada por Deus e delegada por mim, de tratar de tudo o que esses pastores não conseguirem resolver e tratar. Eles têm, cada um deles, um coordenador para eles tratarem. O que os coordenadores 70 não puderem tratar, tem o coordenador regional. O que o pastor, o coordenador de bairro, o coordenador regional não conseguir e sobrar, eu sobro aqui para levar tudo que sobra de todos eles. A vocês, eu quero expressar minha total gratidão, minha total confiança, inclusive ao pastor Jackson, que cuida do Centenário Centro de Convenções com sua equipe. Apesar do incidente, nós vivemos há 15 anos lá, com aquilo sendo feito, trabalhado, e este incidente corrigido a tempo e nos ensinando a lição para prevenirmos mais sobre o futuro, não pode manchar
uma igreja inteira, a vida e a história de um povo conhecido e que é pacificador e serve a Deus. A todos vocês, e todos sabem que eu estou dizendo, pastores, quando alguma coisa me chega de qualquer dos senhores, eu os procuro, não alastro e não acredito, até que seja averiguado e provado como deve ser uma pessoa de caráter e como a Bíblia Sagrada nos ensina. Viu alguma coisa, vai ao teu irmão. E se resolveu e preveniu situações piores. Se não resolveu, procura o outro com testemunhas. E nós temos aqui toda essa organização para que não seja necessário nenhum membro da igreja, pacificador, que quer ser filho de Deus, ficar sem a informação boa e sem a informação correta. Vou pedir um aplauso aos pastores da Assembleia de Deus em Belém do Pará, aos que acumulam o trabalho de coordenação. Deus abençoe todos vocês. Por fim, meus amados irmãos, eu quero me dirigir de toda a alma e tranquilidade à doce, querida, amada e santa Igreja Assembleia de Deus em Belém, que eu tenho a honra de pastorear por 29 anos, ser o pastor de mais longo tempo, de extraordinária convivência com cada irmão. É difícil que alguém tenha mais proximidade de um crente do que eu. Muito. Esse é o meu coração. Eu quero agradecer às crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, idosos, todos. Meu respeito, minha homenagem à Igreja de Cristo Jesus, da qual eu sou servo e não senhor. Se eu usasse chapéu, eu tiraria chapéu para essa igreja querida, que há 115 anos mantém a bandeira abençoada do Evangelho, sem medo de ser feliz, sem medo de avançar, sem medo de conquistar, sem medo de assumir papéis grandes que outras igrejas não assumem pelo medo. E nós assumimos mesmo correndo o risco de errar e consertar, mas nós não entregamos para o diabo televisão, não deixamos com o diabo rádio, não deixamos com o diabo o direito de ter um local onde a gente possa fazer grandes eventos, não deixamos de ter um local onde possamos servir a comunidade dentro do respeito que merecemos. Nós avançamos, e essa é a nossa marca, até cumprirmos o nosso último dia, para alcançar todas as pessoas, sem dar margem para ser criado atrito entre igrejas, segmentos sociais e pessoas. 115 anos, essa é a nossa história, para quem conhece e para quem senta nesses bancos e para quem respeita a igreja e respeita o seu pastor. O primeiro foi Gunnar Vingre, o segundo foi Samuel Nistro, o terceiro foi Nelis Nelson, o quarto foi Francisco Pereira de Nascimento, o quinto foi José Pinto de Menezes, o sexto foi Alcebiades Pereira de Vasconcelos, o sétimo Firmino da Anunciação Gouveia, e o oitavo, não porque tenha eu me escolhido, esse que vos fala, e que há 29 anos oferece a vida para que todos os que queiram criticar a igreja, me critiquem, mas poupem a igreja do Senhor, se isso for possível, com o amor que temos. A igreja do Senhor, aos pacificadores, aos filhos de Deus, como Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que quer dizer? Que os incendiários, não sei como vai ser. E aqui está uma igreja, servos que não somos perfeitos, a serviço do povo de Deus. Minha esperança, até Jesus voltar,
é que enquanto eu estiver aqui e os futuros pastores continuem tendo o direito de pastorear esse rebanho respeitado no inferno, no Brasil e no mundo, mas pelo seu respeito e pela sua coragem de fazer e conquistar, odiado também e criticado também, mas isso não parará nunca a igreja aqui escolhida por Jesus para ser a primeira, exatamente para poder ser aquela que avança em todos os sentidos. E finalizo pedindo que ore por nós, assim como eu oro por cada um de vocês. Cobramos uns aos outros com oração e unidos, sem sermos alimentados por quem não tem vida, nem testemunho e nem compromisso com a igreja. Valorizemos o que Deus nos deu de melhor. Para mim, vocês, para servir. Tomara que para você, o pastor que Deus deu. Orem, oremos para frente, unidos, abençoados mais uma vez. Aqui está meu telefone. Qualquer pessoa que queira, por favor, não espere eu tratar por telefone, não espere eu gravar vídeo. Eu acho que igreja, pastor, esse não é o método. Não é o método. Te posiciona, tem que dizer, não falo. Eu sigo um pouquinho a Jesus. Ele foi dito como ovelha muda, só no tempo certo. E falo com quem tem pelo menos a consideração de gastar um tempo, de ver o rosto, porque o que se diz e o que se fala no escuro de um equipamento não é a mesma coisa que se diz e que se fala, para evitar que pessoas pequem em decorrência de ir para esse ambiente, de me chamar para lá e eu não vou, é que eu tenho a minha prevenção. Nunca tratei, não vou tratar nenhum dos senhores pastores. Confio em Deus e nos senhores. Cuidem bem da parte do rebanho que Deus vos entregou. Somemos juntos para cuidar bem do rebanho grande. E que o Senhor Deus salve milhares e milhares mais. E nos faça conquistar muito nessa sociedade que aqui está e que nos proteja de excessos como esse que aconteceu. Mas, se não nos proteger, que não nos abalemos por alguma coisa que é fato, mas que irresponsavelmente é explorado com exagero, com montagem, e as pessoas acreditam. Venham ao culto da Assembleia de Deus e aqui nós nos encontramos e aqui nós nos entendemos. Vamos para a jornada. Deus nos abençoe. Exército de pacificadores, exércitos que se comportam como filhos de Deus. E, logicamente, que todos nós já sabemos que é impossível passar pela vida sem ter aflições, tribulações, perseguições. O problema não é se temos, é como reagimos a elas. E eu nunca vi, sou novo, hoje sou velho, nunca vi injusto desamparado. E nunca vi tribulação e perseguição abater o povo, filhos de Deus. Pelo contrário, prepara para futuras e novas conquistas, fortalece, desafia, previne e abramos os nossos olhos para ver o que Deus vai fazer e que número de colheita de salvação e de solidez. E claro, a Bíblia diz, eu preciso citar, Paulo diz, é necessário para que se conheçam quem são as pessoas.
situações assim não fazem caráter, revelam caráter. Então, todos vocês têm a boa oportunidade de fazer sua própria avaliação. Quero convidar aqui um coral que eu preparei para oferecer um hino para vocês. Um hino do fundo da minha alma para todos vocês. Mais uma vez, meu telefone está aí, tá? Não espere que eu vá responder, que eu vá falar. Pode dizer, pastor, quero me encontrar com o senhor. Qual é o mais próximo momento? E você vai receber uma mensagem minha, dizendo, amanhã, ou quarta, ou quinta, ou sexta, uma mensagem minha. Eu não estou nem dando o telefone do nosso gabinete, do secretário dele, um veterano pioneiro da nossa igreja, que é o pastor Eurípides, para não dar trabalho para ele, e nem para ninguém pensar que eu estou dando o meu, exatamente o meu, como fiz domingo pela manhã, fiz domingo à noite, para todos. Esse telefone que não muda há 30 anos. Eu ensaiei um hino com um coral. Quer dizer, eu ensaiei não. Peguei a queima-roupa e disse, nós vamos cantar. E a gente ensaiou ontem à noite. Eu queria cantar oferecendo para doce, amável, linda, preciosa, noiva de Cristo Jesus. A igreja que eu conheço, que eu sirvo como um pastor. E que a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. É a nossa alma para todos vocês. Vamos lá. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Com Cristo na família tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo na família tudo vai muito bem e passa o temporal. Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo na família tudo vai muito bem e passa o temporal. Com Cristo na igreja tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo na igreja tudo vai muito bem e passa o tempo. Todos juntos, fiquem em pé. Os que creem assim, cantem, celebrem. Passa o temporal, com Cristo na igreja tudo vai muito bem e passa o temporal. Senhor, somos teus. Ajuda-nos a te agradar, a seguir os teus passos, a amar os pecadores e a sermos fiéis a ti até a tua volta. Guarda-nos em tudo, Senhor Deus, e abençoa o teu povo em Belém e aviva-nos para a obra que tu tens para fazer, no santo nome de Jesus. Vire-se ao seu irmão, aperte a mão e diga parabéns. Estamos juntos, somos a casa de Deus, a porta do céu. Aleluia. Pode se cumprimentar. O Senhor Deus está na casa, o dono da igreja está entre nós. Aleluia. Churabalabacaraxandecana.